Aqui se o rubro-negro nesse momento está mais empolgado com a chegada do Alexandro, com a possibilidade do Alcaraz, ou se essa história envolvendo o Pedro já começou a preocupar todos por aí. Por ser uma proposta do futebol inglês, sempre preocupa muito, porque o Flamengo não quer que o Pedro saia, o Tite não quer, os jogadores não querem, a torcida não quer. O Flamengo não precisa dos 20 milhões de euros pelo Pedro. Exato. Anunciado, tem o Alexandro e os números dele aí pela Juventus. Que é um cara que ainda está no alto nível, a meu ver. Pedro está no campo, o que não deixa de ser uma ótima notícia. Isso e muito mais agora. O Alexandre é um cara que já chegou, né? Isso. Já tá aqui. Existem boas chances do Alcaraz também chegar. E o Pedro ainda não saiu. Pelo contrário, tá se recuperando, já voltou a treinar, então... Foi convocado. Foi convocado, justamente, não é? Então pode ser muito importante aí nessa sequência de temporada nas Copas e no Campeonato Brasileiro. Se bem que o Rafa contou pra gente que o Flamengo vai focar nas Copas, né, Mari? Ainda tá vivo na Copa do Brasil contra o Bahia, nas duas, e também joga contra o Peñarol na Libertadores. Mas o Campeonato Brasileiro também, não sei se larga assim, não. Não dá pra largar. Não, pensa no que foi também ano passado. Esse ano tá muito mais acirrado e eu acho que o Flamengo ainda tá na briga pelos três. Entendo o foco nas Copas. Mas o Campeonato Brasileiro acho que não tá assim pra abrir mão, não. Ele ainda tem boa condição, claro, de chegar no Fortaleza, ultrapassar, claro, também ainda o Botafogo e o Palmeiras. Vamos lá, Rafa, a gente avaliava aqui se o rubro-negro nesse momento está mais empolgado com a chegada do Alexandro, com a possibilidade do Alcaraz, ou se essa história envolvendo o Pedro já começou a preocupar todos por aí. Essa história do Pedro, Bruno, Mário e amigos não está ainda muito sedimentada dentro do Flamengo, né? Embora seja muito real o interesse do Nottingham Forest, mas por enquanto dentro do clube ninguém fala muito sobre esse assunto, né? Até porque o jogador não vem atuando. Eu já tenho também informação para trazer sobre isso. Mas claro, por ser uma proposta do futebol inglês, sempre preocupa muito, porque no Flamengo sabe-se que é o mercado com maior capacidade para retirar os principais nomes do elenco do Flamengo, né? Então sempre vai haver este cuidado, e a possibilidade do Pedro sair, ela existe, ela é iminente, inclusive. Nesse momento, acabei de obter essa informação, está acontecendo um treinamento no CT do Urubu, de preparação para o jogo contra o Bahia amanhã em Salvador. E a notícia é que o Pedro está no campo, está participando do treino. Significa dizer que ele está totalmente recuperado daquelas dores musculares que ele sentiu na coxa esquerda na partida contra o Bolívar, aqui no Maracanã, pela Libertadores da América. Não está garantido que o Pedro vai viajar para Salvador hoje à tarde com os demais atletas, mas pelo menos já está participando do treino, reintegrado ao grupo, o que não deixa de ser uma ótima notícia para o Tite e também, evidentemente, para a torcida rubro-negra. Pedro, que é um grande nome da temporada, com 42 jogos, 29 gols, 8 assistências, está a 6 gols de igualar a sua melhor temporada pelo Flamengo, que foi a do ano passado, temporada na carreira, né? Em que ele marcou 35 gols em 51 partidas. Tem a expectativa, sim, pelas chegadas do Alcaraz e talvez do Gonçalo Plata. Tem essa preocupação envolvendo o Pedro, mas acima de tudo tem um jogo dificílimo amanhã contra o Bahia, lá em Salvador. E o Tite, que intimamente prefere as Copas, deve escalar aquilo que ele tem de melhor, meus amigos. E vai ganhando cada vez mais peças, né? Para poder escalar o que ele tem de melhor, na melhor condição física e podendo rodar o seu elenco também. Anunciado, tem o Alexandro e os números dele aí pela Juventus em 23 e 24. Com 18 jogos, 9 como titular, a minutagem aí de um tempo, né, por jogo, um gol e 42% ali de presença em partidas da equipe. É um jogador também muito conhecido pela seleção. Qual que é a sua avaliação da contratação do jogador, Dom? Que é um nome para fazer mais barulho ainda? Sim, sem dúvida nenhuma, porque é um cara que ainda está no alto nível, a meu ver. Talvez não para seguir no mais alto nível da Europa, mas para ser aqui, ser um dos principais defensores, continua sendo. A questão física, acho que tem que ser pontuada. Ele perdeu 1/3 das partidas do campeonato italiano na campanha passada. A gente viu que ele atuou 42%, sendo que 1/3 foi por conta de questão de lesões. Mas ainda é um jogador que acho que fisicamente chega bem para participar desse rodízio que o Flamengo deve ter ao longo da temporada, dessas necessidades que o time tem. E também destacaria não um fato só do lateral esquerdo, que a gente fala agora do momento da ausência do Vinha, mas já na Juventus, pelo menos nas últimas 2 temporadas, que ele atuou com muita constância como zagueiro. E, de repente, o Tite usando a formação com 3 zagueiros, que às vezes tem sido utilizada, se encaixaria bem. E não só atuando do lado esquerdo da defesa, ele atuou também do lado direito. Então, é um cara que oferece essa versatilidade tática
e aumenta a qualidade do setor, que é um lateral para mim completo. Assim, a construção que ele faz de carreira na Europa, tanto sólido defendendo, também ajudando no ataque, eu acho que é uma contratação de enorme peso. Semelhante à chegada do Felipe Luiz, né? Sim, experiência. Característica, Exato. né, Marra? Porque não é necessariamente um jogador como, sei lá, o Ayrton Lucas, de muita velocidade, de às vezes parecer até um ponta, né? Um cara que vai pisar lá na linha de fundo. É de mais qualidade com a bola? E acho que vivência, liderança, tamanho, né? Jogador também de Copa do Mundo. Eu vejo assim. Não vejo como um ponta mesmo, sabe? Vai dar espaço para o Alexandre fazer aquelas jogadas espetaculares. Não, ele é um cara que aprendeu a subir na boa. Aprendeu a não abrir espaço para alguém atacar as costas dele. Ele pode ser esse cara construtor, como o Felipe Luiz era? Acho também que pode. Tem essa Também com a característica? bola, acho que sim. É um jogador que tem qualidade com a bola, de enxergar o jogo como um todo. E outra, né? É um jogador que trabalhou com o Tite muito tempo, né? Conhece bem. Mas vai ter um gasto assim muito alto em relação ao salário dele, né? É algo emergencial que o Flamengo não planejava, que as ausências do Vinha principalmente obrigaram o Flamengo a fazer esse investimento também. A eleição, como é que você vê essa negociação nesse sentido financeiro? Eu acho que a eleição do Flamengo ela tem sempre um peso em quase tudo que acontece do dia a dia do futebol do clube, mas eu não conseguiria trazer este cenário macro para a ação micro, que é a contratação de um jogador. Eu concordo com os companheiros, tem valor, pode ser útil ao Flamengo, mas eu estou um pouco menos otimista em relação ao Alexandro pela questão da performance técnica mesmo, né? Só a última temporada lá na Juventus já foi uma temporada em que ele foi muito mais reserva do que foi titular. É um jogador que, teoricamente, para o papel que o Tite pretende de um lateral, talvez consiga ofensivamente entregar menos do que o Vinha atualmente. Não sei. Eu trataria essa chegada com algumas reticências. Não estou dizendo que o Flamengo não deveria contratar. Até porque ela vem, essa negociação, em custo zero. E aí, se é um jogador de Copa do Mundo, de história no futebol português, depois de história no futebol italiano, na seleção brasileira, você tem que contratar, não tem que pensar duas vezes. O próprio histórico do jogador sugere isso pela circunstância de ser uma negociação sem investimento. Agora, o salário é sempre uma preocupação, né? Mas o Flamengo é um clube que está equacionado economicamente. O que é estar equacionado economicamente? Está gastando aquilo que arrecada e ainda deixando lucro. Todo ano o orçamento do Flamengo, o balanço do Flamengo é divulgado publicamente e o futebol do Flamengo dá lucro com as vendas, com os patrocínios, com as cotas, com o avançar de fases em competições. Então eu acho que está dentro de uma realidade que o Flamengo consegue cumprir, sim. A gente falou um pouquinho sobre o Alcaraz também, mas eu queria falar sobre a informação que chega também do Nottingham Forest ter um interesse no Pedro. Tem alguma coisa nos jornais? Nos jornais, não. Da Inglaterra, Marra? Sim, o Forest vai trazer atacante. O Forest acabou de ter uma proposta rejeitada pelo Brentford na contratação do Vissá, que não é um atacante de área. Atacante de área do Brentford normalmente é o Tony, né? Ou o alemão Schad, né? Mas eles estão tentando trazer um atacante e precisa trazer um atacante. Mas o nome do Pedro não apareceu ali como numa capa, apesar de ter o Ayoni, não apareceu. Tá. Nos jornais locais não apareceu. O que não quer dizer que não tenha negociação, não, né? claro. É que às vezes o jornal de lá não captou, isso ainda não pegou. Mas o técnico é um técnico português, conhece o futebol brasileiro, está lotado de jogador brasileiro por lá. E o Pedro é um jogador mundial, né? O Pedro esteve na última Copa do Mundo, as pessoas conhecem o Pedro. Não é difícil. E você acha que para o Pedro, pensando em possibilidades do Forest, seria uma boa para ele? Jogar lá? Pausa dramática? Sim. Você me deixou tenso agora. Então, se a questão for... Não acho uma boa, não. Sim, porque questão financeira. Questão financeira, o Flamengo paga muito bem. O Flamengo está no mesmo nível de pagamento que ele deve ter uma proposta para receber no Forest. Aspirações. Aspirações, ele disputa todos os títulos possíveis. Sim. No Flamengo. No Forest, ele não vai disputar. O Forest é um grande campeão de Liga dos Campeões. 2 vezes campeão de Liga dos Campeões, mas há muito tempo, né? Ficou 25 anos fora da primeira divisão. Voltou para a primeira divisão agora. Então, assim, seleção, às vezes tem jogador que fala assim, quando eu vou vai para a Premier League, por exemplo, é um caminho para a seleção. Ele já está no Flamengo. Não é um problema, né? Já está na seleção. Pode ser que ele tenha vontade de disputar a Premier League. Tá. Aí
Muito Como jogador. foi o caso Jogando do o que ele Scarpa, por joga, a exemplo. vaga dele na seleção está garantida aqui em qualquer lugar do mundo. Eu também não veria, lógico, se o cara tem a vontade de ir para a Premier League, é a oportunidade batendo na o que o porta. Scarpa outra teve, história. né? Exato, é a porta batendo. Tá no mesmo time, inclusive. Exato. É a chance batendo na porta, mas assim, pensando dentro da uma questão mais sólida, eu acharia mais interessante permanecer no Flamengo. É que pela idade, talvez seja uma A das última últimas oportunidades, Sim. né? Porque com 27 anos, Rafa, a não ser que seja isso, eu preciso fazer esse movimento agora para depois Seria fazer um segundo compreensível. movimento. Totalmente Aí faria compreensível. sentido, mas A única coisa que dá para dizer com um pouco de segurança é que o olhar do mercado é viciado em relação a jogadores não europeus, né? O brasileiro está dentro desse contexto, por mais que tenha talento e notoriedade. Para ele, se for importante demais para o Pedro tentar reconstruir uma carreira na Europa que foi interrompida por conta de problemas de adaptação no futebol italiano, até mesmo pelo desempenho técnico dele. Aí ele volta para o Brasil e vem para o Flamengo e aí faz algumas grandes temporadas. E essa, para mim, inclusive na média, ela é até melhor do que a temporada de 22 que o colocou na Copa do Mundo do Catar, porque ele hoje é um atacante mais completo, ele não é só um finalizador, ele entende melhor as movimentações, ele também acumula assistências, ele prende bem a linha defensiva. O Pedro é um baita de um atacante na minha avaliação. Se para ele foi importante demais, estiver na prateleira, na lista de prioridades da vida dele, né, na carreira profissional, está lá como primeira prioridade voltar ao futebol europeu, ele precisa ir, pensando no aspecto dele, porque existe essa história da vinculação, né, do estereótipo do jogador. Se ele não voltar para a Europa agora, com 29, com 30, com 31, ele não vai voltar. Pode ser a última oportunidade. Se isso for para ele, muito relevante. Se não for, todos os outros aspectos, e o Mar destacou vários, são muito mais favoráveis para que ele permaneça no Flamengo, inclusive o econômico. Eu não consigo crer que o Nottingham Forest vai oferecer a ele uma realidade salarial muito diferente daquela que o Flamengo oferece, não. Mas e 20 milhões, não é pouco? e eu acho que fonte de voz da minha cabeça, tá? Como o Flamengo quase vende o Wesley nesse valor, vender o Pedro, eu acho que poderia gerar um burburinho. Também. Lateral de 20 anos, atacante de 27. Mas é o Pedro e é o Wesley. É assim que o mercado compra, precifica. Não, mas aí não, Não, é a mas idade. Aí não é a idade. É um lateral por 20 milhões, do seu- é um do seu atacante principal jogador. por 20 milhões. Então, Eu os acho que clubes fica muito ingleses próximo. esse ano... E eu acho que diz mais sobre a outra estar muito Isso. inflacionada, mas eu acho Concordo. que isso também fica na mente. Os clubes ingleses esse ano, exatamente esse ano, estão gastando bem menos, né? O Arsenal hoje está contratando um jogador de 28 anos, que não é um fazedor de gols, mas é um jogador pronto de seleção espanhola, por 28 milhões de libras. É o que estão gastando. É essa faixa. 28, Mas 30... É que assim, na ótica do Flamengo, não sei o que vocês acham, mas assim, 20 milhões a mais ou a menos de euros, acho que não vão mudar o ano do Flamengo. Ter ou não ter o Pedro, acho que muda. Então, da ótica do Flamengo, vender o Pedro, para mim, não é um bom negócio. Não. Pode ser assim, uma Até hipótese... porque o Gabigol não está jogando. Exato, e pensando na hipótese do que o mercado oferece, porque sinceramente, pro Flamengo vender um cara do nível do Pedro, que entrega o que entrega para ele, para um cara que vale 20 milhões de euros, você não vai conseguir muito mais do que isso, sinceramente eu não consigo encontrar um cenário que seja vantajoso pro Flamengo vender, a menos que seja aquela questão, o Pedro ganhou tudo e aí você naquela relação, ele quer muito ir Isso, e aí parece você que acaba ele cedendo, queira, né? e não parece ser o aí cenário. tem O Flamengo ainda não precisa dos 20 milhões de euros pelo Pedro. Exato. Não Isso precisa. é fato. pá. O Flamengo não precisa desse dinheiro. O Flamengo consegue fazer o dinheiro de outra forma. O Flamengo vende jogadores jovens. O Flamengo já está com um nível de equilíbrio entre gastos e receitas bem satisfatório. Então, assim, pensando no Flamengo, não há nenhuma razão para o Pedro sair. O Flamengo não quer que o Pedro saia. O Tite não quer, os jogadores não querem, a torcida não quer. A questão toda é o Pedro, o que ele quer para a carreira dele.